Isso aqui tá demais. Não é ridículo que tá falando? Fala sério, é surreal. Olá, pessoal. Somente mais um momento, por favor. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bom, antes de tudo, eu gostaria de perguntar se vocês estão conseguindo me escutar e me ver bem, sem maiores problemas. Eu lhe peço para que, se possível, por favor, escrevam no chat room da nossa conversa se vocês conseguem me ver e me escutar sem problemas. Ótimo. Vejo que estão indicando que sim. Vocês também podem no chat room escrever que sim. Perfeito. Chat. Excelente, pessoal. Então, o que nós vamos estar buscando fazer é, vejamos, nós aqui estamos com 6 estudantes, tivemos um número um pouco maior de estudantes convidados para participar, mas não importa, em termos de quantos estudantes estejam em sala de aula, saibam que a qualquer momento vocês podem estar deixando claras suas dúvidas, pois em vários momentos eu vou estar checando se vocês estão compreendendo o que nós vamos estar fazendo aqui hoje. E, igualmente, nós vamos estar tendo a possibilidade que, se você não gosta de escrever ou algo do tipo, você tem total possibilidade de simplesmente ligar o seu microfone e falar a sua dúvida. Não se acanhe. Não existe pergunta estúpida, não existe pergunta idiota. O que existe são perguntas sempre relevantes, por mais simples que sejam, porque a nossa força está no nosso elo mais fraco. Então, às vezes, a gente, na realidade, tem um conhecimento bem sólido sobre o processo, sobre escrita, sobre inglês de uma forma geral, mas se existe uma coisinha, mesmo que boba, simples, que a gente não compreenda bem, se aquilo for algo que não está claro, e se coincidentemente, devido às circunstâncias que a gente sabe que acontecem na vida com muita frequência, somos pegos bem no nosso tendão de Aquiles, se termos isso acontecendo numa avaliação real, podemos ter o melhor inglês do mundo e, mesmo assim, vamos ter uma nota bem aquém do que nós precisamos. Então, por mais que seja uma dúvida boba, a qualquer momento sinta-se à vontade para colocar escrita no chat room ou simplesmente ligar o seu microfone e perguntar nos momentos onde que eu vou estar lhe dando a possibilidade de fazer isso, tudo bem? Mas, de uma forma ou de outra, muito obrigado por estarem aqui comigo nessa sexta-feira à noite. Nós então estaremos fazendo o nosso momento estratégico IELTS Writing, onde que vamos estar fazendo uma produção IELTS real, na realidade, a revisando, a corrigindo e a simplificando. Eu estava me organizando para fazer 2 produções hoje, mas devido a repetidos comentários que tive essa semana, no que diz respeito a dificuldades que os estudantes têm, no que diz respeito ao IELTS Writing, uma das coisas que eu trouxe a eles foi a necessidade de se ter produções que sejam simples por design. Ele não questionou. Cadê microfone, Jussiara, microfone. No caso, Ricardo, não Jussiara, desculpe. Temos alguém aqui com o microfone ligado. Se for possível desligar o microfone, muito obrigado.
Então, repetidas vezes ao longo dessa semana, eu recebi comentários envolvendo, de fato, como se desenvolver no writing. E um dos elementos, claro, não é somente um, mas um deles é o de fazer produções que sejam simples por design. E isso envolve você utilizar um vocabulário que você não necessariamente esperava, que é um vocabulário que lhe desse a capacidade de se comunicar de forma avançada em inglês escrito. E o inglês é definitivamente uma língua diferente do português. Enquanto no português nós definitivamente precisamos de fazer firulas para mostrarmos que somos capazes de nos comunicar de forma apropriada, escrita e falada, no inglês não, porque o inglês é uma língua bem mais simples do que línguas latinas como o português. Ele possui bem menos tempos verbais, ele na realidade, com muito menos você consegue falar muito mais. Por consequência, você fazer produções que sejam simples por design, como eu disse, não equivale a você estar escrevendo com uma criança. Então, o que eu vou estar aqui buscando fazer hoje é, primeiro, através desta produção de um dos nossos estudantes que vamos estar aqui corrigindo, eu vou fazer o processo estratégico de estruturação da produção, como estruturar uma produção desse tipo, que nós vamos estar aqui trabalhando. Em conjunto com isso, eu vou estar fazendo a correção gramatical e semântica dela e explicando o porquê que as coisas são corrigidas. E, por último, e talvez mais importante no contexto dessa aula de hoje, eu vou estar proativamente simplificando esta produção, me focando em tempos verbais e estruturas gramaticais fundamentais, nada complexo. E vocês vão ver que mesmo com a produção proativamente simplificada, você irá ver que no final, ainda assim, inquestionavelmente, ela será uma produção avançada, que no mínimo obteria a nota de 7.0 no IELTS, seja Academic ou General Training. Lembrando que não existe diferença para o IELTS que nós vamos, em especial, estar nos focando hoje, que é o Task 2, IELTS Writing Task 2. Eu, como disse, estava planejando em fazer 2 produções, mas já que eu gostaria de fazer também que essa produção seja simplificada por design de uma forma clara, eu acho que para o respeito do tempo de vocês, eu estarei nos focando, eu vou estar, aliás, me focando nesta produção escrita, Task 2 somente, para mostrar para vocês o processo de simplificação proativa desta produção. E, depois, vocês definitivamente podem aplicar essa mesma dinâmica no contexto Task 1, que aí, de fato, existe a diferença entre Academic e General Training. No IELTS Academic, você tem a sua produção Task 1, sendo a análise de dados, como já vimos em aulas estratégicas passadas, e no General Training você tem uma carta a escrever, não é? E que também segue um formato diferente. Então, são 2 produções de essências diferentes. Agora, o Task 2 é a mesma coisa. E uma observação importante, não é? No Task 2, você tem, idealmente, sendo ele a produção a ser feita no começo. Então, num contexto IELTS Writing, o que nós sugerimos é, ao receber a prova IELTS Writing para ser feita, você comece pelo Task 2, ou seja, a dissertação, e depois vai para o Task 1. Porque, somente lembrando, o exame IELTS Writing tem 1 hora de duração e ponto. Você tem 2 produções a serem feitas em 1 hora. Você tem a primeira produção, Task 1, onde que você tem 150 palavras, no mínimo, a serem escritas. Pode ser uma análise de dados, pode ser uma análise, pode ser uma carta. E depois você tem a produção Task 2, que é a dissertação, e essa dissertação é igual tanto para acadêmico quanto para general training. Você tem sugerido 20 minutos para serem feitos o Task 1, 150 palavras no mínimo, e 40 minutos para fazer o Task 2, que são no mínimo 250 palavras. Agora, uma observação importante. Primeiro, não é sugerido que você faça produções que sejam sempre mínimas em termos de palavras, porque se você criar o costume, o hábito de ter produções que sejam sempre niveladas por baixo quando o assunto é o número de palavras, se você criar o costume disso, é bem provável que na sua produção real, no dia da prova, existe a real probabilidade de você fazer uma produção sem ao menos perceber, porque você vai ter muitíssimo pouco tempo de contagem de palavras, se você o tiver. Existe real probabilidade de você ter uma produção que vá abaixo disso. Por exemplo,
No caso de 150 palavras, você faz 147. E no caso de 250, você faz 245. Isso é um real problema. Você, na realidade, pode ter uma produção perfeita, mas se você não respeita o mínimo, definitivamente você tem ali um real problema e você vai perder muitos pontos. Se você tiver uma produção que exceda, e isto foi um ponto que de fato foi inclusive trago por estudantes, né, falando, Caio, eu na realidade fiz uma produção hoje que teve 400 palavras. Pois é, também é muito importante você não exceder o mínimo demais. Porque se você tem isso acontecendo, definitivamente você vai ter uma boa parte da sua produção nem ao menos lida pelo examinador. Isto, inquestionavelmente, é um problema. Então, nós definitivamente precisamos de nos estar atentos, não é? Ao fato de que se escrevermos de menos, perdemos pontos. Se escrevermos de mais, vamos desperdiçar tempo. Então, quanto escrever? Cerca de 30 palavras acima do mínimo. Então, 180 no Task 1, 280 no Task 2. Se você for fazer o exame à mão, que é o que eu pessoalmente sugiro, tomando como referência você estar de fato tendo reais vantagens ao fazer o listening e ao fazer o reading por conta disso, e já que você não pode escolher fazer o writing de uma outra forma, você vai ter que fazer o exame à mão. Como contar, ou como ter uma produção que tenha essas 30 palavras acima do mínimo, sem precisar de contar palavras. No caso do Task 1, a sugestão é que você tenha 25 linhas, considerando o tamanho normal da letra de uma pessoa, escrevendo à mão, você tem, então, 25 linhas, se totalizando em algo em torno de 180 palavras. E no caso do Task 2, é sugerido você ter 35 linhas, que se totalizam em algo em torno de 280 palavras. E aí você organiza os seus parágrafos da forma como que você desejar. Você pode os organizar de uma forma no qual você pode ter 2 parágrafos de 17 linhas cada, ou você pode ter 3 parágrafos. Isto vai de acordo com o que você, na realidade, acha mais confortável. Agora, inclusive, nós temos estratégias, e vocês vão ver a estratégia sendo aplicada aqui, no qual seguimos 4 parágrafos, não é? E considerando que são 4 parágrafos, você faz a conta de quantas linhas você vai ter em cada um desses parágrafos. Mas, em média, você tem isso acontecendo. 35 linhas para o Task 2, 25 linhas para o Task 1. Tudo bem? Então, hoje o foco será definitivamente no Task 2 por conta dessa simplificação proativa. Este é um tema que vocês têm no sistema esta semana para produzir. When choosing a job, the salary is the most important consideration for many. Others, however, consider other aspects of a job over the salary they earn. What are the advantages and disadvantages of considering only the salary as the main factor in a job offer? Então, aqui, nós temos sendo especificado que, quando estamos escolhendo um trabalho, o salário é o fator mais importante para a maior parte das pessoas, ou para várias pessoas. Outras, entretanto, consideram outros aspectos do trabalho como sendo mais importantes do que o dinheiro que eles ganham. Quais são as vantagens e desvantagens em se considerar que o salário é o elemento mais importante em uma oferta de trabalho, não é? Então, bom, nós aqui vamos estar, então, começando o processo de revisão. Agora, antes de começarmos o processo de revisão e estruturação dessa produção, alguma dúvida ou questão inicial sobre esses aspectos que eu trouxe aqui, introdutórios, no qual eu posso esclarecer? Sinta-se à vontade ou para ligar o seu microfone ou para colocar a sua pergunta no chat room, pois eu estou aqui para esclarecer. Tudo bem? E uma observação. Caso você sinta que a sua dúvida possa ser desperdício de tempo para a aula, não se preocupe, porque no final desta aula eu entrarei em contato de forma individualizada com você e você poderá, de fato, de uma forma individualizada comigo, via WhatsApp, esclarecer as suas dúvidas, tomando como referência o que nós vimos aqui, tudo bem? Mas alguma dúvida, pessoal? Algum aspecto que vocês gostariam inicialmente de trazer à tona? Eu estou à total disposição, mesmo. Não é só porque nós temos aulas às sextas-feiras que tem mais do que os 2 ou 3 alunos que temos em sala de aula, que não somos aqui um momento onde que podemos, de fato, esclarecer as nossas dúvidas de maneira individualizada mesmo.
Mas, bom, se ninguém ligou o microfone, se ninguém escreveu nada no chat room, então podemos prosseguir. Quando nós estamos falando de Task 2, ou seja, essa dissertação, como eu disse, idealmente nós fazemos ela primeiro ao Task 1. Nós sempre, então, começamos o nosso exame IELTS Writing fazendo primeiro o Task 2 e depois indo para o Task 1. Por quê? O Task 2 ele vale o dobro na sua nota final do que o Task 1. Então, quando você começa pelo que vale mais ponto, se você tiver algum problema de administração de tempo, e existe uma real probabilidade de que você terá, independente de quão bem preparado você esteja, e quando eu falo um problema de administração de tempo, independente do quão bem preparado você esteja, isso não significa que sua prova vai ser caótica e você já vai terrivelmente mal nela. Não. Agora, é bem provável que você vai para o Task 1 com menos do que 20 minutos para o fazer. Ou vai para o Task 2 com menos de 40 minutos para o fazer. Algum ponto fora do normal, alguns minutos a menos do que o ideal você provavelmente terá. E, portanto, se você já sabe que existe uma real probabilidade disso acontecer, é ideal você deixar que o Task 1 seja a produção onde que você tenha menos tempo para fazer. Exatamente porque o Task 1 é a produção que tem metade dos pontos, metade do peso, ou seja, é a que tem menos peso no writing como um todo. Então você começa pelo Task 2 e depois vai para o Task 1 para garantir que se você tenha problemas de time management, o efeito colateral negativo disso seja o menor possível. Tudo bem? Então você vai para o Task 2. Quando você pesquisa na internet para saber essas questões de temas IELTS Writing, estruturação, produção IELTS Writing, como os fazer, você busca e encontra vários temas diferentes. Você encontra a possibilidade de inúmeras formas de escrita. Agora, decorá-las é realmente difícil. Você, na realidade, tem uma situação onde que você decora uma forma correta de estruturar, por exemplo, 8 tipos de tema diferentes, é bem complexo. Se até mesmo saber como escrever uma produção é difícil, imagine escrever para 8 tipos de tema diferentes. Então, o que nós vimos ao longo do tempo é que existe um padrão. Por mais que você possa ter 8 tipos de tema Task 2, dissertativos diferentes no IELTS Writing, você tem 2 tipos de tema macro que definem os outros que, no final das contas, existem num contexto IELTS Writing. E quando você sabe escrever para esses 2 contextos macro, você sabe como escrever para qualquer outro contexto. E estes contextos macro são: 1. Se o tema pede somente a sua opinião, ou 2. Se o tema pede a sua opinião e a opinião alheia. Sempre a sua opinião tem que ser dita porque isso daqui é uma dissertação. Se é uma dissertação, ela tem que ser parcial. Parcial. Você tem que deixar o seu lado da moeda explícito. Agora, se você tem um tema, e este é um tema que é dessa forma, é pedido também o outro lado da moeda, aí você precisa de também reconhecer a opinião alheia de gente que não concorda com o que você acha sobre um determinado tópico. Mesmo com você discordando, você precisa de abranger o outro lado. Se você tem uma dissertação que ou você está em cima do muro dela, você vê os 2 lados da mesma moeda, mas está em cima do muro dela, do começo ao fim. Ou se você tem uma produção que você somente se foca no seu lado da moeda e o tema está pedindo para que você abranja ambos, você perde muitos pontos, por mais que você escreva perfeitamente. Então, é muito importante nós identificarmos se o tema pede somente a nossa opinião ou se o tema pede a nossa opinião e a opinião alheia. Nós chamamos isso de uma forma informal de um tema que pede somente o seu lado da moeda ou um tema que pede os 2 lados da mesma moeda. Então, este tema aqui em particular, ele pede os 2 lados da mesma moeda. What are the advantages and disadvantages? Quais são as vantagens e desvantagens? Você precisa tomar um posicionamento que tende mais a se focar nas vantagens ou tende mais a se focar nas desvantagens, mas ainda assim, ele precisa de ter um posicionamento que abrange também o outro lado da moeda, não é? Então, nem sempre, diga de passagem, essas são as palavras que são utilizadas e que inferimos que envolvem nós falarmos sobre os 2 lados da mesma moeda, por exemplo, advantages and disadvantages.
Você tem, por exemplo, outras expressões como what is positive and negative about this? What is good and what is bad? Não é? What are the good aspects or the bad aspects? E assim por diante. Sinônimos, paráfrases que indicam a exata mesma ideia que advantages and disadvantages indica, que é a ideia de dois lados de uma mesma moeda. Então nós inferimos isto, tomando como referência o tema. E como produzimos uma produção que envolve os dois lados da mesma moeda? Uma observação. É muito importante nós sabermos como fazer isso, porque este tipo de tema é menos frequente do que o outro tipo macro de tema, que envolve somente o nosso lado da moeda. Mas o problema é aquilo que eu disse. Nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais fraco. Isso significa que se você, de fato, tem total competência para fazer uma produção que envolve somente o seu lado da moeda, mas cai um tema que envolve os dois lados da mesma moeda, você pode ter o melhor inglês do mundo, que você será realmente prejudicado por conta disso. Então, por mais que, de certa forma, nós nos foquemos, sim, mais frequentemente em abrangermos temas que envolvem somente o seu lado da moeda, não podemos ignorar os que envolvem os dois lados da mesma moeda, pois definitivamente isso vai criar problemas para você, caso o façamos. Então, aqui, nós temos que compreender que a primeira coisa que nós fazemos quando temos um tema que envolve os dois lados da mesma moeda é fazer o que faremos para qualquer outro tipo de tema, que é fazer uma paráfrase do tema, mais a sua opinião direta. Opinião direta. Então, vamos aqui destacar isso. É isso que nós fazemos no primeiro parágrafo. Então, eu gostaria de deixar isso daqui vermelho para vocês. Ótimo. Então, temos aqui isto destacado. Então, temos a paráfrase do tema, mais a opinião direta. O que seria a paráfrase do tema? A primeira coisa a compreendermos é que você precisa de deixar bem claro o que essa sua produção vai falar sobre, mesmo com você sabendo que o examinador sabe sobre isso. Você não pode partir pelo pressuposto que o examinador sabe sobre o que vai ser a sua produção. Portanto, o seu primeiro parágrafo precisa de contextualizar o examinador sobre o que você está escrevendo sobre. E a melhor forma de você fazer isso é falando o mesmo que o tema fala, pois o tema traz, de fato, o tópico a ser abrangido. E, portanto, você traz este tópico à sua produção. Agora, você não pode utilizar o mesmo vocabulário que é utilizado no próprio tema, pois isto é plágio de palavras do tema. Então, você, na realidade, precisa de reescrever com suas próprias palavras. E pode ser de uma forma mais seca, simplificada, mais direta. Mas você precisa de fazer uma paráfrase, portanto. Escrever a essência do que está escrito no tema, só que com outras palavras para você não ter plágio. Tudo bem? Depois de você fazer isso, você definitivamente precisa de dar a sua opinião logo no começo. Agora, essa é uma opinião no qual você não dá nenhuma justificativa para ela. Você não dá nenhum exemplo que a ilustre. Esta é uma opinião no qual você, de fato, tem a necessidade de estar sendo o mais direto possível, sem nenhuma justificativa. Porque você precisa de deixar, não é, balas na sua agulha para que no corpo da sua produção você possa, de fato, fazer a sua produção ter este volume de ideias. Se você dar a essência de todo o seu argumento logo no primeiro parágrafo, você perde a oportunidade de ter uma produção mais bem trabalhada. Então, é por isso que ela é direta. É um posicionamento claro logo no começo, mas sem justificativa, sem detalhamentos. Esses detalhamentos são dados no corpo da sua produção, tudo bem? Então, continuemos e vamos aqui ao primeiro parágrafo. It might seem strange yet blunt, but we cannot deny that we work to earn money. Somente um momento aqui. So that we can put food on the table for us and our family. However, besides the salary we earn, we also look for job satisfaction, growth opportunity, and social recognition from our career. Então, aqui temos um primeiro parágrafo que é complexo em termos de vocabulário e vamos buscar simplificá-lo.
Mas, num ponto de vista estrutural, também gramaticalmente falando, não existe nenhum erro aqui gramatical, o que é muito bom para o estudante. Agora, vejamos, no ponto de vista estrutural, estratégico. Aqui você tem uma paráfrase do tema. De certa forma, sim, temos. Aqui, por mais que o estudante não tenha sido o mais claro possível na sua explicação, em termos de trazer o tema ao leitor, foi escrito de uma forma boa o suficiente ao ponto de você entender sobre o que a situação aqui vai abranger. Agora, não foi dito a opinião direta da pessoa. Então, de certa forma, a pessoa ela está agora logo no começo em cima do muro. E é necessário, definitivamente, deixarmos claro qual é o nosso posicionamento. Então, vejamos. It might seem strange yet blunt, but we cannot deny that we work to earn money so that we can put food on the table for us and our family. However, besides the salary we earn, we also look for job satisfaction, growth opportunity, and social recognition from our career. Então, aqui é necessário nós deixarmos claro qual é o nosso posicionamento. E, portanto, definitivamente podemos adicionar algo como: however, besides the salary we earn, we also look for job satisfaction, growth opportunity, and social recognition from our career. And in my opinion, I believe that this is the most important factor. In this essay, I want, or I would like to show why. Então, aqui nós temos um engajamento da parte final do parágrafo, no qual estamos aqui adicionando palavras que deixam claro qual é o nosso posicionamento desde o começo. Então, na minha opinião, eu creio que isto é o fator mais importante. Qual é o fator mais importante? We also look for job satisfaction, growth opportunity, and social recognition. E uma observação, aqui ele tem 3 coisas. Então, a forma correta é nos expressarmos no plural também. Então, não this, but these, no plural. And in my opinion, I believe that these are the most important factors. In this essay, I would like to show why. Então, aqui você tem agora a opinião direta sendo clara. E o corpo da nossa produção tem que estar conectado, tem que estar coerente com o que estamos aqui especificando logo no primeiro parágrafo. Se tivermos um posicionamento no primeiro parágrafo que está desassociado com o restante da nossa produção, definitivamente aqui vamos ter problemas, não é? E somente uma observação aqui, eu quero buscar deixar isso daqui mais simples. Somente um instante. Sim, eu consigo subir. Ótimo. Perfeito. Então, mais uma vez, aqui compartilhando. Então, temos a paráfrase do tema com opinião pessoal direta. Considerando isso, alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade para escrever no chat room ou ligar o seu microfone e falar, sem problemas. Alguma dúvida ou questão sobre como estruturar um primeiro parágrafo envolvendo um tema que abrange os 2 lados da mesma moeda? Ou seja, reescrever o tema com suas próprias palavras e, em conjunto com isso, dar uma opinião direta, deixando bem claro, logo no começo, o seu posicionamento, mas sem justificativas, sem exemplificações. Isto é para o corpo da sua redação. Mais uma vez, pessoal, por favor, ou liguem o seu microfone ou escrevam no chat room. Alguma dúvida? Por favor, it's clear. Ótimo. Perfeito. Bom, eu estou aqui então, considerando que a estudante Eglis está falando por todos e, portanto, vamos prosseguir. Agora, existe uma real diferença no próximo parágrafo quando nós estamos falando de uma produção que envolve os 2 lados da mesma moeda. Que é parte 2, ou parágrafo 2. O fato de que aqui, idealmente no segundo parágrafo,
já abrangemos o outro lado da moeda. Então, o que nós podemos colocar aqui é que a segunda parte da sua produção, ou o segundo parágrafo, é o seu argumento alheio. Como estruturamos esse argumento alheio? Estruturamos esse argumento alheio da mesma forma que nós estruturamos todo e qualquer outro argumento alheio, que é não somente não alheio, mas o nosso também. Então, somente para deixar o mais claro possível. Como nós estruturamos esse argumento? Os estruturamos seguindo a mesma lógica que estruturamos qualquer argumento, seja alheio, seja o nosso próprio, que é o que nós sempre sugerimos como o OJE. Opinião, justificativa e exemplificação. Então, da mesma forma que nós sugerimos você seguir essa mecânica para dar as suas respostas no IELTS Speaking, OJE, também sugerimos você seguir essa mesma estruturação para a sua argumentação escrita. Porque a argumentação é a argumentação independente de que formato você esteja a fazendo, escrito ou falado. Tudo bem? Então, aqui você vai ter que abranger, neste segundo parágrafo, o argumento alheio e de uma forma mais específica, esta opinião alheia, seguida pela justificativa alheia, seguida pela exemplificação que quem tem uma opinião diferente da sua pode dar, que ilustre o porquê que essa pessoa acha, o que ela acha. Então, nós vamos julgar esse próximo parágrafo tendo isto em vista. Então, temos aqui, to begin with, salary is important because without it, we will not be working for a company at all. Some people are always after money and would not hesitate to change their job if they are offered a higher salary. However, to others, job satisfaction is equally important as it ensures work-life balance and allows us to be happy with our workplace. A large number of people would not compromise their job satisfaction for the money they are offered. Many top executives who resign from large corporations to work for smaller companies or to run their own companies are great examples of how much they value job satisfaction over wages they earn. Então, bom, essa pessoa aqui, no segundo parágrafo dela, ela basicamente fez o que ela fez no primeiro, que foi, mais uma vez, mostrar os dois lados da moeda. Mas nós queremos desacoplar um lado do outro, com um parágrafo falando sobre um lado, no caso, aqui no segundo parágrafo, parágrafo alheio, e o próximo falando sobre o nosso lado. E já que nós queremos que o lado alheio seja abrangido logo no segundo parágrafo, nós aqui vamos quebrar este parágrafo em uma segunda parte e vamos pegar somente esta primeira, pois ela está de acordo com o outro lado da moeda. Agora, por que você quer que no seu segundo parágrafo seja abrangido o outro lado da moeda? Ou seja, por que que, considerando que logo no primeiro parágrafo deixamos claro que o nosso lado da moeda é o de que satisfação no trabalho é mais importante do que salário, por que queremos que no segundo parágrafo falamos sobre o outro lado? Ou seja, das pessoas que de fato acham que dinheiro é mais importante do que a priori satisfação no trabalho. Por que você quer contraste? O tema, ele tem como objetivo lhe fazer, ou melhor, lhe testar em sua capacidade de demonstrar contraste, de constratar ideias. Se você, de fato, não tem essa capacidade de deixar as ideias bem constratadas, definitivamente você não está conseguindo se expressar de forma suficientemente sólida na sua escrita, pelo menos num contexto como esse. Por consequência, o que é sugerido é que você, o quanto antes da sua produção, ou melhor, o quanto antes na sua produção, demonstre um dos, ou quiçá, o elemento principal que o examinador está buscando. Que, novamente, se o tema pede os dois lados da mesma moeda, é a sua capacidade de contraste. Então, aqui, para não ficarmos com texto massivo, com dois parágrafos falando sobre a mesma pessoa, ou seja, o mesmo lado, que é o nosso, vamos logo no segundo deixar a nossa capacidade de constratar ideias explícitas já abrangendo o outro lado da moeda. Então, aqui temos, to begin with, salary is important because without it, we will not be working for a company at all. Some people are always after money and would not hesitate to change their job if they are offered a higher salary. Perfeito. Também aqui, o estudante está de parabéns, estudante Marco,
não temos aqui nenhum erro gramatical. Mas temos algo que está faltando. Primeiro, você aqui definitivamente tem uma opinião. To begin with, salary is important. Temos aqui uma justificativa. Because without it, we would not be working for a company at all. E depois um exemplo. Some people are always after money and would not hesitate to change their job if they're offered a higher salary. Então, opa, peraí. Nós temos aqui a estrutura correta. Então, vejamos. Aqui temos até o important, abrangendo a nossa opinião. Depois aqui temos a partir do because até o all, abrangendo a nossa justificativa. E depois aqui, algumas pessoas estão sempre atrás de dinheiro e não hesitariam em mudar o seu trabalho, o seu serviço, se fosse oferecido a eles um salário maior. Essa é a nossa exemplificação. Então, perfeito. Essa estruturação está correta. Agora, temos aqui a necessidade de, no próximo parágrafo, que agora é o penúltimo, deixarmos claro a nossa opinião, o nosso argumento. Então, vamos chamar esse de o seu argumento. Então, no segundo parágrafo, você estrutura o argumento alheio. No terceiro parágrafo, você estrutura agora o seu argumento. Então, agora que você, na realidade, de fato, introduziu já, então, o argumento alheio e, portanto, demonstrou a sua capacidade de constatar, agora é o momento no qual você dá o seu posicionamento de forma ainda mais clara e profunda, porque você já o deu aqui no primeiro parágrafo. Então, você agora que você manteve algumas balas na sua agulha para gastar com a sua própria opinião, é agora nesse terceiro parágrafo que você as gasta, para assim ter um corpo sólido na sua produção. Agora, com isso dito, pessoal, no que diz respeito ao que fazer no segundo parágrafo, quando temos um tema que envolve somente a sua opinião. Alguma dúvida ou questão? Sinta-se à vontade para colocar no chat mesmo. Tudo ok? É sempre interessante, ao menos, vocês escreverem para eu saber que vocês estão me escutando. É importante isso. Olá, pessoal. Está claro? Por favor, ou ligue o microfone ou escreva no chat room para eu saber que eu não estou sozinho aqui em sala. Olá. Sim. Ok. Perfeito. Obrigado. Então, ok. Perfeito. Thank you. Então, agora, vamos ao próximo parágrafo, o penúltimo. Ou seja, o parágrafo no qual nós deixamos o nosso posicionamento claro, que segue a mesma estrutura que nós utilizamos para expressar qualquer argumento, que é o que? OJE. Mas agora você abrangendo o seu posicionamento. Então aqui precisamos de verificar este parágrafo e vermos se a gente pode simplesmente utilizar como o parágrafo que envolve o nosso posicionamento. Porque nós acabamos tendo esse parágrafo sendo retirado de um parágrafo maior, onde o estudante, no mesmo parágrafo, deu novamente os dois lados da moeda se mantendo em cima do muro, de uma forma não produtiva. Portanto, aqui é agora o momento no qual nós vamos estar, de fato, fazendo isso acontecer. Uma observação, pessoal. Vocês também estão conseguindo ver a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela à medida que eu escrevo? Sim. Ótimo. Perfeito. Então, vamos ver aqui. However, to others, job satisfaction is equally important as it ensures work-life balance and allows us to be happy in our workplace. A large number of people would not compromise their job satisfaction for the money that they are offered. Many top executives who resign from large corporations to work for smaller companies or to run their own companies are great examples of how much they value job satisfaction over their wages they earn. Então aqui também já tínhamos visto esse parágrafo, ou pelo menos essa parte de texto antes,
nenhum problema gramatical ou semântico. Agora, vamos comparar a estruturação aqui utilizada originalmente pelo estudante com o que nós idealmente buscamos. Qual é a opinião? Não é? A opinião está aqui, não é? However, to others, job satisfaction is equally important as it ensures work-life balance and allows us to be happy in our workplace, não é? Então, vejamos. Definitivamente, o estudante aqui, novamente, nessa sua tendência de manter os dois lados da mesma moeda, de fato, desde o princípio, claros e, portanto, ficando em cima do muro, ele disse que a satisfação no trabalho é tão importante quanto o dinheiro. Mas a realidade é que se você tem um posicionamento que você disse logo no primeiro parágrafo que é mais importante ter satisfação no trabalho do que necessariamente um salário mais alto, você precisa de ser mais firme e mais, de fato, enérgico na sua opinião e deixar claro que, na realidade, para você, aqui no seu terceiro parágrafo, para você é mais importante a satisfação do que o salário. Portanto, você não diria equally, mas more, para assim, de fato, deixar claro o seu posicionamento, ou seja, um argumento aprofundado. However, e inclusive eu vou tirar o to others, porque ele não está, de certa forma, trazendo opinião para si. Ele está ainda delegando a opinião para outros. Então, vamos remover este to others e vamos, na realidade, simplesmente manter a produção sempre sendo baseada quando o assunto é um posicionamento que vai de acordo com o nosso pessoal, como se fosse a nossa opinião individual, não a opinião alheia. Então, however, vírgula, job satisfaction is more important as it ensures work-life balance and allows us to be happy in our workplace. Então, perfeito. Aqui temos a nossa opinião. However, job satisfaction is more important. Aqui temos o nosso exemplo. Desculpe, a nossa justificativa. As it ensures work-life balance and allows us to be happy in our workplace. Ou seja, entretanto, however, a satisfação no trabalho é mais importante à medida em que este as pode ser interpretado numa interpretação livre como à medida que, não é? Então, é uma palavra utilizada neste contexto para justificar uma opinião dada. Então, o que temos aqui até o ponto final deste período é a justificativa. As it ensures work-life balance and allows us to be happy in our workplace. Então, a satisfação no trabalho é mais importante porque ela ensures, ou seja, certifica que tenhamos um balanceamento, um work-life balance, ou seja, um balanceamento melhor entre trabalho e vida pessoal e nos permite ser felizes no nosso ambiente de trabalho. Então, aqui temos a opinião e justificativa. Então, o que basicamente nós precisamos de fazer aqui, nós temos a simplificação. E ele, na realidade, deu dois exemplos aqui, ou pelo menos dois períodos que podem ser interpretados como exemplo, seguindo aqui a estrutura OJE. Primeiro, você tem aqui, a large number of people would not compromise their job satisfaction for the money that they are offered. Ou seja, um largo número de pessoas não iriam, e agora tem uma questão. Essa palavra compromise é uma palavra que confunde os falantes da língua portuguesa. Por quê? Compromise, você, falante do português, infere que está falando o quê? Compromete. E aí, até mesmo entendendo essa palavra como tal, a interpretação desta parte do texto faz sentido. Ou seja, um grande número de pessoas não comprometeriam a sua satisfação no trabalho por mais dinheiro. Mas interpretar compromise como comprometer é errado, pois você pode, neste andar da carruagem, utilizar o compromise de forma errada, pensando assim, em outros contextos. Compromise em inglês, ou melhor, em português, significa abrir mão. Então, se eu chego para você e falo, I don't compromise my happiness for money. Ou seja, o que você está falando é, eu não abro mão da minha felicidade por dinheiro. Então, compromise significa abrir mão de. Então, o verbo to compromise significa abrir mão de. Este é o significado mais aproximado no português.
E, portanto, você o utiliza neste formato, neste contexto, neste sentido, e o interpreta sempre como tal em qualquer outro contexto no qual você o veja. Tudo bem? Então, esta parte aqui, um grande número de pessoas não abririam mão da sua satisfação no trabalho pelo dinheiro que elas são oferecidas, ou em troca de dinheiro que elas sejam talvez oferecidas, já é uma exemplificação sólida a ser dada. Mas depois ele veio com um exemplo ainda mais específico. Many top executives who resign from large corporations to work for smaller companies or to run their own companies are great examples of how much they value job satisfaction over the wages they earn. Ou seja, aqui ele deu um exemplo mais explícito, dizendo muitos executivos sênior que pedem demissão de empresas grandes para trabalhar para empresas menores ou para administrar as suas próprias empresas são ótimos exemplos de o quão eles valorizam a sua satisfação no trabalho em comparação a salários que eles ganham. Então, ele deu dois exemplos, ou ao menos ele deu dois períodos que podem ser interpretados como exemplos na estrutura OJR. Eu sugiro nós selecionarmos este segundo exemplo, pois ele é mais específico do que o primeiro. Enquanto o primeiro ele é muito general, muito genérico, o segundo período aqui é mais específico. Ele está falando de uma forma mais individual sobre executivos sênior, não é? Então, eu vou remover esta parte e manter somente a parte no qual nós falamos sobre os executivos, porque, primeiro, nós mais uma vez não queremos cometer o pecado do excesso da escrita, onde que temos uma produção grande demais e tenhamos ela, ou pelo menos uma parte dela, não sendo lida pelo examinador e, portanto, desperdiçamos o nosso tempo. Então, temos que selecionar ou um ou outro, não os dois, e, portanto, eu vou com o que é mais específico, mais nichificado. E aqui, então, temos o nosso exemplo da estrutura OJR. Tudo bem? Após, então, darmos mais uma vez a nossa paráfrase do tema e a nossa opinião direta, o nosso argumento alheio e o nosso argumento, não o nosso argumento alheio, o argumento alheio, e depois o nosso argumento no terceiro parágrafo, vamos à conclusão. Então, veja que aqui nós então estamos sugerindo para você uma estruturação de 4 parágrafos, e é isso que você, diga de passagem, encontra no nosso sistema quando você faz as suas produções escritas de forma guiada, não é? Seu argumento, não, é a conclusão. 4º parágrafo é a conclusão. Agora, o que é a conclusão? A conclusão é uma paráfrase dos argumentos dados, seguida de um posicionamento final direto. Ou seja, na sua conclusão, o que você vai estar fazendo é recapitulando a essência dos 2 argumentos dados, tanto o argumento dado por um lado da moeda, oposto ao seu, quanto o argumento dado por você, ou seja, o seu lado da moeda. Você não vai simplesmente os repetir por completo, mas você vai buscar reescrever com suas próprias palavras novamente a essência de ambos, para relembrar o leitor da análise feita. E você precisa de novamente fazer uma paráfrase aqui. Você não pode simplesmente utilizar as mesmas palavras, pois isso é um plágio de si mesmo. E é uma forma barata de conseguir palavras na sua contagem. Então, essa história de plágio nada mais é do que você, de fato, evitar ter o examinador interpretando que você está repetindo palavras no seu texto só para conseguir uma contagem mais facilmente. E também isso demonstra que você tem uma flexibilidade de vocabulário menor. E definitivamente isso é um problema também. Então, o que nós vamos fazer é reescrever a essência de ambos os parágrafos na conclusão. E depois damos o nosso posicionamento final direto. Este posicionamento final direto segue a mesma lógica a opinião direta dada no primeiro parágrafo. Ou seja, é mais uma vez você deixando o seu posicionamento claro sobre o contexto, mas sem justificativas, sem exemplificações, tudo bem? Direto e reto, sem nenhuma curva. Agora, antes de irmos de forma mais aprofundada ao texto, pessoal, alguma dúvida ou questão sobre essa questão de argumento alheio sendo estruturado? Nenhuma dúvida?
Tudo claro? Excelente. Então, vamos aqui ao último parágrafo. Ao último parágrafo, nós temos então que fazer essa conclusão. Considerando a produção original, o que nós temos aqui é que aqui o estudante escreveu uma continuação do corpo que foi dado. Já que nós, na realidade, não precisamos de mais texto, pelo menos não no que diz respeito a esta parte dele, definitivamente nós podemos, na prática, remover tudo aqui. Mas veja que ele continua, pelo menos, utilizando a estruturação correta no que tange o parágrafo argumentativo. Opinião, justificativa e exemplificação. Tudo bem? Aqui, então, você tem mais uma opinião, mais uma justificativa e mais um exemplo. Então, definitivamente, ele falou demais aqui, então nós simplesmente removemos. E detalhe, esta remoção de excesso de palavras é o primeiro passo para nós fazermos a simplificação das nossas produções. Porque não é necessário fazermos produções enormes. Quando nós estamos falando de IELTS Writing, quando nós falamos de 150 palavras ou 250 palavras, você pode se assustar e falar, meu Deus, como que eu vou escrever tudo isso? Agora, eu gostaria de enfatizar e te dar um contexto envolvendo algo. Quando você vai a um site como G1, ou CNN, ou BBC, algum site de notícias, e você vai ler um artigo, você sabe que em sites de notícias você não tem, pelo menos via de regra, artigos gigantes. Porque eles sabem que quem está na internet mais escaneia a informação do que de fato consome. Passa o olho rápido. Então não tem a paciência de ler textões. Por isso, os artigos de sites de notícias são curtos, como você sabe ao lê-los. Esses artigos têm entre 400 e 600, ou melhor, entre 400 e 600 palavras. Então, um artigo de internet em um site de notícias que você sabe que é curto, tem o dobro do número de palavras de uma produção que você tem que escrever no IELTS. Então, por mais que para você agora, e é completamente compreensível, fazer uma escrita IELTS seja uma tortura, não é? O fato é que é um texto pequeno, tudo bem? É pequeno. Então, à medida em que você vai obtendo prática e vai tendo consistência na sua produção, você não terá problemas e vai conseguir escrever de forma rápida, porque o texto é pequeno. 250 palavras, que é o texto maior que você tem que fazer o IELTS, é bem pequeno. Então, este é o primeiro passo de simplificação. Depois de nós terminarmos aqui o texto, eu vou voltar para o começo e fazer o processo final de simplificação, que foi o que eu disse no começo da aula, tudo bem? Então, nós temos aqui no parágrafo 4. Tirei o excesso e fui direto à conclusão dele. Porque, logo aqui no começo, está escrito in conclusion. Então, sabemos que este é o parágrafo conclusivo dele. Então, vamos, de fato, analisar somente a conclusão. In conclusion, besides salary, job satisfaction, which ensures a work-life balance, is also important. Mais uma vez, o estudante se mantém em cima do muro. Problema enorme aqui. Moreover, career growth and social recognition often drives us to choose a job that brings us less money than we could actually make from other jobs. Aqui ele deu um posicionamento mais firme e mais para um lado, que é o que o tema espera. Mas ainda assim, o estudante ele foi do começo ao fim fazendo uma análise da situação, não necessariamente fazendo uma dissertação. E, novamente, análise e dissertação são coisas diferentes. Não queremos análise, queremos a sua opinião clara, mesmo se a sua opinião, de fato, precisa de também aceitar a opinião alheia, ou ao menos reconhecê-la no seu texto. Então, nós precisamos fazer modificações estruturais aqui para termos a paráfrase dos argumentos dados e o posicionamento final direto. In conclusion, salary, vamos ver a opinião alheia no segundo parágrafo, vamos relembrar dela. To begin with, salary is important because without it, vamos aqui tirar essas firulas que colocamos aqui. Somente um instante. Então, vamos ver aqui. To begin with, salary is important because without it, we will not be working for a company at all. Some people are always after money and would not hesitate to change their job if they are offered a higher salary. Então, a essência deste argumento aqui foi dado de que
dinheiro é importante ao ponto de que, se não formos oferecidos dinheiro, não trabalhamos para uma empresa nenhuma, independente da satisfação que o trabalho nos faz. Ao contrário, isso é trabalho voluntário. Mas não estamos aqui falando de trabalho voluntário. Então, dinheiro é importante. E algumas pessoas, rapidamente, de fato, largariam um emprego para outro, tomando como referência exclusivamente o salário. Então, nós precisamos de, mais uma vez, trazer isso para cá. In conclusion, salary, vamos colocar aqui, is important, and people do not work if they are not paid. Ou seja, as pessoas não trabalham se elas não forem pagas. Então, in conclusion, salary is important and people do not work if they are not paid. Vamos aqui colocar o B. But also, e aí, trazendo agora o nosso lado da moeda, job satisfaction ensures, esse which está desnecessário aqui. Nós simplesmente podemos falar satisfação no trabalho se certifica que. Então, job satisfaction ensures a work-life balance. Então, vamos remover este is important aqui para tirar o que é desnecessário. Mas também, satisfação no trabalho traz balanceamento na vida. Moreover, career growth and social recognition often drive us to choose a job that brings us less money than we could actually make from other jobs. Mais uma vez, nada conclusivo. Isso daqui é o que deveria ser o posicionamento final após ter sido feita a recapitulação de ambos os argumentos na conclusão. E o estudante continuou em cima do muro. Então, vamos remover tudo isso e reescrever essa parte final da conclusão e escrevê-la num formato onde o posicionamento final direto é dado. Então, o que nós faríamos aqui é: in conclusion, salary is important and people do not work if they are not paid. But also, job satisfaction ensures a work-life balance. Or, melhor, a good work-life balance. In my perspective, focusing on work that brings you happiness is the best choice. Estou, inclusive, buscando aqui utilizar expressões nada complicadas. Então, in my perspective, focusing on work that brings us happiness is the best choice. Então, fizemos aqui o posicionamento final ser claro. Sem justificativa, sem exemplificação. Por isso que ele é direto. Tudo bem? Então, recapitulando. In my conclusion, salary is important and people do not work if they are not paid. Um lado da moeda. But also, job satisfaction ensures a good work-life balance. O outro lado da moeda, o nosso lado. Recapitulação feita. No final, in my perspective, focusing on work that brings us happiness is the best choice. Posicionamento final direto. Então, temos aqui, agora, a conclusão feita, seguindo a estruturação sugerida. Então, temos uma produção de 4 parágrafos que segue uma lógica que foi pré-definida e que já está simplificada, sendo retirado o excesso de palavras. Agora, o que nós vamos buscar aqui fazer é voltar ao começo e fazer o que é um mistério para muitos, que é como fazer uma produção que utiliza de vocabulário simples, mas ao mesmo tempo é avançada e que pontua no mínimo 7.0 no IELTS Writing. Agora, antes de fazermos então esse processo, que vai pegar agora essa parte final da nossa aula, alguma dúvida ou questão sobre este aspecto da conclusão, ou sobre qualquer outro aspecto da estruturação de uma produção para um tema que envolve que envolve os dois lados da mesma moeda? Não? Perfeito. Excelente. Então, vamos aqui voltar para o primeiro parágrafo. Como podemos simplificar este bendito parágrafo?
It might seem strange yet blunt, but we cannot deny that we work to earn money so that we can put food on the table for us and our family. Então, aqui o estudante está falando, pode parecer estranho, mas ao mesmo tempo direto. Calma, mais uma vez. Pode parecer estranho e excessivamente direto, mas não podemos negar que trabalhamos para ganhar dinheiro, ou seja, e por consequência, consigamos colocar comida, eu acabei misturando português e inglês aqui, para que nós, na realidade, possamos colocar comida na mesa para nós mesmos e a nossa família. Então, como é que nós conseguimos fazer a paráfrase do tema, não é? Ou pelo menos essa parte aqui, simples, não é? Ou pelo menos mais simplificada. Então, em vez de escrever It might seem strange and blunt, o que nós podemos simplesmente dizer é It is a fact that. É um fato que. Em um vocabulário aqui complexo. Então, it is a fact that we, e podemos remover aqui o we cannot deny that. It is a fact that we work to earn money so we can put food on the table for us and our family. Vocabulário simples. Isso daqui não tem nada demais. Um estudante B1 ou A2 sabe o que cada uma dessas palavras está falando. Talvez o earn seja o que é mais complexo aqui. Earn é no sentido de ganhar, mas ganhar no sentido de que você trabalhou e recebeu algo em troca. O earn money é ganhar dinheiro. Você não pode falar win money, porque o win significa ganhar num contexto de que você não trabalhou por isso e alguém te deu. Como, por exemplo, I won the lottery. Eu ganhei na loteria. Aí você, de fato, ganhou dinheiro. Então, I won money. Agora, se você trabalhou por esse dinheiro e o recebeu no final, você não won, você earned. Ou seja, você ganhou esse dinheiro no contexto de ter merecido por ter oferecido valor antes. Então, earn money é ganhar dinheiro da forma apropriada. Tudo bem? Então, it is a fact that we work to earn money so that we can put food on the table for us and our family. Este for us pode ser também removido. To put food on the table for our family. Para a nossa família. Vamos manter o mais besta e simples possível. However, besides the salary we earn, we also look for job satisfaction, growth opportunity, and social recognition for our careers. Então, entretanto, besides the salary we earn, além do salário que nós ganhamos, nós simplesmente podemos remover isso daqui e ter o however, we also look for job satisfaction. Então, entretanto, nós também nós também buscamos por satisfação no trabalho, oportunidade de crescimento e reconhecimento social pela nossa carreira. Então, we also look for job satisfaction, ou ao invés de utilizar o look for, podemos utilizar uma palavra, um verbo mais simples, como we also want, queremos. Um verbo que também qualquer um entende. We also want job satisfaction, growth opportunity. Bom, job satisfaction é simples, mas growth opportunity nem tanto. Então, job satisfaction, o que nós, em vez de falarmos growth opportunity, podemos falar? Então, opportunity pode parecer um pouco redundante, mas não é. Muitas pessoas conhecem a palavra, ou melhor, o verbo grow, mas bem menos conhece o substantivo growth, não é? Opportunities, opportunity to grow. Então vejamos. Grow é um verbo, crescer. Crescimento é growth. Um vocabulário, então, talvez um pouquinho menos conhecido, mais avançado. Então, vamos utilizar o que é mais besta e, portanto, utilizar o verbo que é mais conhecido, grow. Opportunity to grow and social recognition. Ao invés de simplesmente utilizarmos social recognition, ou seja, reconhecimento social, que tal simplesmente falarmos status? Porque é o que está aqui sendo dito. Não é reconhecimento social. Reconhecimento social é uma forma mais politicamente correta de falar que nós estamos buscando status também através do nosso trabalho.
Então, estamos aqui utilizando, inclusive, o vocabulário que você utiliza no português para expressar a sua ideia. Então, we also want job satisfaction, opportunity to grow, and status from our career. And in my opinion, I believe that these are the most important factors. In this essay, I would like to show why. Não é? Este, in my opinion, I believe, está redundante. Fui eu que coloquei isso, e aqui numa segunda revisão estou vendo que in my opinion e I believe estão dizendo a mesma coisa. Então, o que nós vamos fazer é remover este in my opinion. Ou melhor, vamos remover o I believe, porque o believe é mais complicado de escrever do que opinion. Não é? Por conta do believe. Muitas pessoas escrevem believe de forma errada, escrevendo só com E ou só com I. Mas é I e E na palavra. Então, vamos pegar o que é mais complicado e descartar. Então, in my opinion, vamos remover aqui uma coisa. In my opinion, these, ok. Então, and in my opinion, these are the most important factors. Então, e na minha opinião, estes são os mais importantes fatores. In this essay, I would like to show why. Neste essay, nesta dissertação, eu gostaria de mostrar o porquê. Bom, este I would like to está complicado demais, por mais que seja simples. Então, vamos simplesmente ser mais enfáticos e falar eu quero. Então, in this essay, I want to show why. Eu quero mostrar o porquê. Perfeito. Então, vejamos esse primeiro parágrafo aqui. It is a fact that we work to earn money so that we can put food on the table for our family. However, we also want job satisfaction, opportunity to grow, and status from our career. And in my opinion, these are the most important factors. In this essay, I want to show why. Perfeito. Simples e claro. Segundo parágrafo. To begin with, salary is important because without it, we will not be working for a company at all. Ou seja, para começar, salary is important. Então, vamos remover esse to begin with. É desnecessário. Salary is important. O salário é importante. Because without it, we will not be working for a company. Este at all é uma expressão somente utilizada para enfatizarmos algo. Então, podemos simplesmente o remover. Salary is important. É interessante termos isto, mas se para isso precisamos de nos expor a algo que pode gerar riscos para a gente na nossa produção, não correremos riscos desnecessários, não vamos nos expor desnecessariamente, portanto, removemos. Na dúvida, remova. Salary is important because without it, we will not be working for a company. Então, salário é importante porque sem ele, nós não estaremos trabalhando para uma empresa. Some people are always after money and would not hesitate to change their job if they are offered a higher salary. Então, algumas pessoas estão sempre buscando dinheiro. Então, some people are always after money. Este after está escrito aqui de forma correta, mas eu acho que podemos utilizar um verbo mais simples, como always desiring ou wanting. O problema é que, tudo bem, eu poderia falar, algumas pessoas estão sempre querendo dinheiro. O problema é que este verbo want já foi utilizado várias vezes no primeiro parágrafo. Então, o que nós podemos falar aqui? Some people are always... Bom, todo mundo sabe, ou pelo menos a maior parte das pessoas sabe, que buscar por é to search. A palavra search, a maior parte das pessoas conhece a priori. Buscar, não é? Então, always searching for money. Teria o mesmo sentido de to looking after ou to after. Então, searching for é uma expressão mais comumente utilizada, mais simples e passa a mesma ideia. Então, algumas pessoas estão sempre buscando por dinheiro. Some people are always searching for money and would not hesitate to change their job if they're offered a higher salary. Então, algumas pessoas estão buscando por dinheiro e não hesitariam em mudar o seu trabalho se fossem oferecidos um maior salário. Então, and would change. Então, este do not hesitate é desnecessário. Podemos simplesmente remover. Então, searching for money and would change their job e mudariam o seu trabalho if they're offered a higher salary. Se eles são oferecidos um salário maior. Em vez de falar if they are offered,
que é a forma passiva, o passive voice, a voz passiva, e se comunicar na voz passiva é mais complexo, o que nós podemos aqui fazer é would change their job if the company or if então if the business, o negócio, offers a higher salary. Então aqui o que eu estou aqui na realidade fazendo é if another business. Perfeito. O que eu estou aqui fazendo então é tirando a voz passiva, que é uma estrutura gramatical mais complexa, e simplesmente mantendo as coisas simples, utilizando o if. Então, algumas pessoas sempre estão buscando por dinheiro e mudariam o seu trabalho, ou o seu emprego, ou o seu job, se um outro negócio as oferecesse um maior salário. Então, mais uma vez, simplificamos aqui o parágrafo. Então, recapitulando. Salary is important because without it, we will not be working for a company. Some people are always searching for money and would change their job if another business offer a higher salary. Perfeito. Então, agora, vejamos o terceiro parágrafo, o nosso argumento. However, job satisfaction is more important as it ensures work-life balance and allows us to be happy in our workplace. Então, however, job satisfaction is more important because, em vez de utilizar o as, podemos utilizar o básico because, que é uma expressão que todos conhecem. Because it ensures. Ao invés de utilizar o se certifica, ensures, podemos falar because it offers, mas nós utilizamos offer no parágrafo passado também, não é? Logo no final. Então, because it gives, porque isso dá, não é? Ou seja, job satisfaction nos dá work-life balance, balanceamento entre trabalho e vida pessoal. Então, however, job satisfaction is more important because it gives us, nos dá, work-life balance and makes us, em vez de falar allows us to be happy, ou seja, nos permite ser feliz, que tal nos faz feliz? Makes us happy in our workplace. Então, job satisfaction is more important because it gives us work-life balance and makes us happy in our workplace. Então, nos faz feliz no nosso trabalho. Então, aqui estamos utilizando, mais uma vez, estruturas mais simples. Continuando. Many top executives who resign from large corporations. Este who resign, que resign é o pedido de resignação, ou seja, o pedido de demissão, tchau. Ao invés de utilizar o verbo to resign, você pode simplesmente falar a palavra deixar, não é? Então, who leave, que deixam, who leave. E aí você remove o from, porque é desnecessário se você utiliza o verbo leave. Então, many top executives who leave large corporations, ou seja, muitos executivos sênior que deixam grandes empresas para trabalhar para empresas menores. Esse smaller está correto no sentido de empresas menores, mas podemos simplificar e simplesmente falar small, porque não existe, na realidade, a necessidade de falarmos uma comparação aqui. Então, simplesmente para não nos complicarmos, utilizamos o adjetivo ao invés do adjetivo no formato comparativo. Então, who leave large corporations to work for small companies or to run their own companies. Aqui temos companies and companies sendo utilizados duas vezes. Então, nós podemos aqui utilizar ao invés companies, business, né? Businesses, pois é um plural. E eu entendo que já utilizamos business aqui no final, mas existe uma distância suficiente entre o business aqui e o business aqui para não ser uma palavra utilizada excessivamente num pequeno espaço de tempo. Então, large corporations to work for small companies or to run their own businesses are great examples. Ao invés de great, vamos voltar para good, que é uma palavra que todo mundo sabe e que vem fácil na cabeça. Good examples of how much they value job satisfaction over the wages they earn. Ou seja, são um ótimo exemplo do quão eles valorizam a sua satisfação no trabalho, o salário que eles ganham.
Então, definitivamente também aqui é bacana, mas podemos simplificar. Então, to run their own businesses are good examples of people good examples of people giving more importance to job satisfaction. Mais uma vez aqui, o que eu fiz foi fazer com que se intensifique mais simples. Então, são bons exemplos de pessoas dando mais importância a job satisfaction. Entendeu? Bom, temos aqui job satisfaction e job satisfaction. Então, vamos utilizar aqui um sinônimo. Ou paráfrase. Businesses are good examples of people giving more importance to... Que tal a felicidade deles? To their happiness. Então, são bons exemplos de pessoas dando mais importância à sua felicidade, não é? Então, vejamos aqui. However, job satisfaction is more important because it gives us work-life balance and makes us happy in our workplace. Many top executives who leave large corporations to work for small companies or to run their own businesses are good examples of people giving more importance to their happiness. Então, definitivamente aqui temos um exemplo que é mais simplificado, mas que executa a mesma ideia que nós buscamos. E aqui, por último, para finalizarmos, temos a conclusão. Então, in conclusion, salary is important and people do not work if they are not paid. Este if they are not paid, mais uma vez, é bacana, voz passiva, mas mais complexo. Então, if they do not receive it. Ou seja, se eles não recebem it. It o quê? O salário. Nós aqui, então, estamos usando um pronome para se referir a algo que já havíamos dito antes. Então, in conclusion, salary is important and people do not work if they do not receive it. Ou seja, concluindo, o salário é importante e as pessoas não trabalham se elas não o receberem. Also, job satisfaction ensures a good life but also job satisfaction ensures a good work-life balance. Mas também job satisfaction ensures esse ensures, mais uma vez, vocabulário mais avançado, podemos aqui o deixar-se mais simples. Job satisfaction, nós utilizamos o give, gives us, utilizamos. Então, job satisfaction, vocês têm alguma ideia de algum verbo que nós podemos aqui utilizar no lugar de ensure? Com vocês agora compreendendo que ensure significa se certifica, não é? Job satisfaction. Bom, está me vindo na cabeça mais palavras que são tão complicadas quanto, como por exemplo, provide, não é? Prover. Bom, eu vou manter o provide para respeitar o tempo de vocês e porque ele é mais próximo do português do que o assures, não é? Provide, prover. Provide, prover, mais fácil de lembrar. Então, job satisfaction provides, terceira pessoa do singular, por isso que tem um S no final, a good work-life balance. Um bom balanceamento entre vida e trabalho. In my perspective, focusing on work that brings us happiness is the best choice. Então, choice. Então, na minha perspectiva, focar em trabalho que nos dá mais felicidade é a melhor escolha. Então, perfeito. Make sure, vejamos, Paulo. Also, job make sure. Perfeito, pode ser. Make sure. Make sure a good. Não, vejamos, job satisfaction makes sure. Se você colocaria o make sure, porque o make sure significa certifica, nós temos que indicar mais palavras aqui. Certifica que algo é dado. Então, você falaria job satisfaction makes sure that we have, não é? Ou seja, satisfação no trabalho certifica que tenhamos. Então, aqui, ao invés de utilizarmos uma palavra, estamos utilizando 1, 2, 3, 4, 5. Pode parecer mais simples, mas na realidade, aliás, pode parecer mais difícil porque a contagem de palavras é maior, mas pode ser mais fácil porque falar de uma forma mais literal e com mais palavras, aliás,
pode ser mais simples do que você tentar encapsular toda uma ideia numa só palavra. Então, neste espírito de falar de uma forma mais simples, eu vou aceitar, Paulo, a sua sugestão, porque ela é mais literal e as palavras que elas nos fazem escrever não necessariamente equivalem a uma produção mais complexa. Então, eu vou manter o make sure aqui. Então, make sure that we have a good work-life balance. In my perspective, focusing on work that brings us happiness is the best choice. Perfeito. Então, pessoal, agora vamos aqui remover isso daqui e vamos ter a produção final checada para vocês verem que fizemos uma produção substancialmente mais simples, utilizando 4 tempos verbais: present simple, present continuous, simple past. Aliás, nem past aqui. Aqui, basicamente, fizemos uma produção inteira com present continuous e simple present. Não mais do que isso. Na realidade, talvez aqui temos um simple past. Tudo simple. Tudo ou presente ou simple. Vejamos aqui. It is a fact that we work to earn money so that we can put food on the table for our family. However, we also want job satisfaction, opportunity to grow, and status from our career. And in my opinion, these are the most important factors. In this essay, I want to show why. Salary is important because without it, we will not be working for a company. Some people are always searching for money and would change their job if another business offer a higher salary. However, job satisfaction is more important because it gives us work-life balance and makes us happy in our workplace. Many top executives who leave large corporations to work for small companies or to run their own businesses are good examples of people giving more importance to their happiness. In conclusion, salary is important and people do not work if they do not receive it. But also, job satisfaction makes sure that we have a good work-life balance. In my perspective, focusing on work that brings us happiness is the best choice. Me falem, isso é uma produção avançada ou não é? E nós estamos utilizando vocabulário avançado ou não? Não, não estamos utilizando vocabulário avançado. E estamos com uma produção avançada. E isto é o inglês. Uma língua que com infinitamente menos firula, você se comunica de uma forma avançada, que é algo que nós não podemos fazer no português, em nenhuma outra língua latina. E é por isso que nós falamos que não é necessário complicação demais, em especial se você é avançado, porque a gente pode se supervalorizar demais à medida em que nós ficamos avançados na língua e falarmos, eu sei disso, deixa eu utilizar aqui um present perfect, have been, has been, deixa aqui utilizar uma forma bem complexa de expressar essa ideia. E, bom, se você tem absoluto domínio sobre a estrutura, por favor, use, você somente tem a ganhar com isso. Agora, se você não tem certeza absoluta que em todo e qualquer contexto você saberá como utilizar essa estrutura, por favor, não a utilize. E busque utilizar aquele vocabulário fundamental, como nós utilizamos aqui. Simple present, present continuous, simple past para o passado e futuro simples, simple future. 4 expressões, aliás, 4 estruturas das mais simples da língua portuguesa, inglesa, que estamos aqui utilizando para expressar ideias complexas. Então, pessoal, com isso, nós não somente terminamos a nossa análise da produção, mas também a nossa revisão, que busca simplificar, e, por consequência, também a nossa aula. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Alguma dúvida ou questão a trazerem? Sinta-se à vontade para trazerem caso vocês desejem. Thank you. Perfect. Thank you, Caio. Muito obrigado vocês, pelo tempo de vocês. Ninguém? Perfeito. O que eu irei fazer é, ao final da aula, entrar em contato com vocês ao nível individual. Eu vou até mesmo tirar o screenshot dos estudantes que ficaram até o final, para que eu possa, ao nível individualizado, dar uma atenção ainda maior para você.
screenshot, ou screenshot, estamos numa aula de inglês, não é? Perfeito, foi tirado. Então, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção e pelo foco de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer outra questão que venha na cabeça de vocês ao final sobre o que nós aqui estamos fazendo e o que nós fizemos, sinta-se à vontade para falar, tudo bem? Então, todos tenham uma ótima noite. Bye, bye.